A paz do Senhor. Hoje nós estaremos lendo capítulos 24 a 26 do livro de Êxodo. Estamos no dia 26 da nossa leitura bíblica anual. Capítulo 24. Deus manda Moisés e os anciãos subir um monte. Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Inclinai-vos de longe. Só Moisés chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: Todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens aos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira e como o parecer do céu na sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Capítulo 25. Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos e madeira de cetim, e azeite para a luz, e as especiarias para óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. A arca de madeira de cetim. Também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura, e cobri-las-ás de ouro puro, por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para elas 4 argolas de ouro, e a porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. O propiciatório de ouro puro. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório.
As faces deles, uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A mesa de madeira de cetim. Também farás uma mesa de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobri-las-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao seu redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de uma mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de cetim, cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de cobrir, de ouro puro o farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal, o seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores, e uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, a obra batida de ouro puro. Também lhes fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás com todos estes utensílios. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Capítulo 26. As cortinas do tabernáculo. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido e pano azul e púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade e na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está na segunda juntura, e as laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 destas cortinas por si e as outras 6 cortinas também por si, e dobrarás a sexta cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina na extremidade e na juntura, e as outras 50 laçadas na borda da outra cortina na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobejo aos lados do tabernáculo de um e de outro lado para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e outras cobertas de peles de texugo em cima. As tábuas do tabernáculo. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. 2 colseiras terá
cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para suas 2 coiceiras e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão uma argola. Assim se fará com as tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras, também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O véu do tabernáculo. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido. Com querubins de obra-prima se fará, e o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda, coberta de pano azul, e púrpura e carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador, e farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Até aqui, capítulo 26. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.